Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz. A você que nos prestigia, acompanha o nosso programa, a você e a toda a sua família. Muita paz, muita saúde, bom ânimo. Na semana passada, nós falamos a respeito de alguns textos que foram selecionados por nós e publicados num pequeno livro, através da editora LEP. Orações de Chico Xavier. Este livro foi organizado por nós em 2003, quase 20 anos atrás, não é? Quase 20 anos atrás. E nós escrevemos aqui no pequeno prefácio, dos lábios de Chico Xavier, cada palavra sempre nos soava aos ouvidos, qual se nos fosse um sussurro de prece. Cada ensinamento, um convite à introspecção. Cada conceito, uma exortação à fé e à bondade. Cada frase, uma reverência ao Cristo. Reunindo, pois, estas palavras esparsas por pérolas do seu amor e sabedoria, que fomos anotando ao longo de nossa convivência com ele, esperamos que aos ouvidos dos leitores e amigos, elas igualmente soem como sempre soaram aos nossos. Uberaba, 2 de abril de 2003, 2 de abril na data do aniversário de Chico Xavier. E este livro é muito interessante, é muito bom para meditação, comentários, culto do Evangelho no lar. Os temas são os mais variados. Como, abrindo aqui, não é? Como nós falamos aí na semana passada, né? Aparentemente ao acaso, porque o acaso realmente não existe. Solução do problema. Olha o que o Chico nos falava. Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Realmente, nós às vezes esperamos a solução do mundo espiritual, mas sem esforço nenhum de nossa parte. Nós não procuramos cooperar para que a solução daquele problema aconteça. Então Chico dizia, nenhuma prece fica sem resposta, mas nós temos que procurar fazer a nossa parte. Em seguida ele fala sobre lutas íntimas. Peço sempre aos bons espíritos que me auxiliem com as minhas lutas. Todos precisamos das dificuldades para crescer. Não devemos orar para que não tenhamos problemas, mas sim para que eles não nos embaraçem. A luta é necessária. Quem ora com a ideia de se isentar das provas, ora sem compreensão do espírito da prece. Nós não vamos viver, ninguém sobre a terra vive sem um problema ou outro. As dificuldades surgem, as dificuldades aparecem, e às vezes, quando menos esperamos, essas dificuldades aparecem. Então, realmente, nós precisamos, como nos ensina Chico Xavier, orar para que essas dificuldades não nos embaraçem, para que essas lutas, essas provas, não nos desanimem, não nos façam deixar de caminhar adiante e cumprir com os nossos deveres. Precisamos orar pedindo aos espíritos amigos para que essas provas não nos conduzam ao desespero, a um ato de
desespero, de loucura. Muitos, às vezes, pensam em suicídio, em acabar com a vida, o que é impossível, porque a vida é infinita, ninguém acaba com a vida, né? Tem uma mensagem de Emmanuel através do Chico que diz o seguinte: você vai escapar da morte, você vai conseguir escapar da morte muitas vezes, mas você nunca vai conseguir escapar da vida. Escapar da morte do corpo, né? Às vezes a gente escapa da morte ou da desencarnação, né? Num acidente ou em algo desagradável, algo que aconteceu, não é? Nós conseguimos às vezes escapar da morte, mas como fala Emmanuel, da vida ninguém escapa, não é? Espíritos infelizes. O que Chico nos fala aqui? Os próprios espíritos infelizes, aqueles que se nos opõem à fé e ao modo de ser, nos respeitam quando estamos em atitude de prece. Nessa nossa conversa com Deus, ninguém interfere, nem mesmo os chamados espíritos obsessores. Naquele momento solene, né? Que é o momento da oração, é o momento da prece, não é? Quando realmente nós entramos em sintonia com o alto, quando realmente nós nos dispomos a conversar com Deus, ninguém interfere, é um momento solene, nem mesmo os espíritos obsessores que se mantêm a certa distância. Mas quando nós nos dispomos a orar com sinceridade e quando nós procuramos pedir com humildade o socorro do mais alto, complemento natural. Chico dizia que o trabalho é o complemento natural da prece. O que dizemos a Deus deve ser ratificado pelas nossas mãos. Não é? Então, nós não devemos ficar apenas na questão da oração, não é? Da oração ou do orar, não é? Como um espírito amigo já escreveu, nós precisamos também de arar. Não apenas orar, mas também arar. Colocar as mãos, a charrua e fazer a nossa parte. Derramar suor, não é? Porque muitas pessoas derramam lágrimas na oração, mas não são capazes de derramar suor no serviço do bem, não é? No serviço do bem. Então, é algo sobre o que nós precisamos muito de pensar, né? Não há melhor prece do que a prece do bem que nós praticamos, do bem que nós fazemos. Claro que a gente sente necessidade de estar conversando com o Pai, não é? E a oração é uma oportunidade do filho conversar com o Pai. Vejamos que coisa maravilhosa isto, não é? Através da oração, nós conversamos diretamente com o Pai. E o Pai nos ouve. E se nós nos dispusermos a ouvir, o Pai não nos deixa sem resposta. Quem ora, a oração não é um monólogo. A oração é sempre um diálogo. Enganam-se aqueles que imaginam que a oração é um monólogo, né? Não, estou conversando sozinho, ninguém me ouve, ninguém me responde. Não, né? Temos sempre aqueles que nos ouvem, em nome de Deus, sempre aqueles que nos ouvem e sempre aqueles que nos respondem. Não respondem com palavras articuladas, muitas vezes, não é? Palavras articuladas ou bilhetes escritos, não. Mas a resposta vem no nosso coração, vem na nossa cabeça, vem na nossa intuição, vem na nossa inspiração. Em seguida, Chico fala sobre aqui o subtema, né? Decisões corretas. Aí é uma prece que ele
que ele tinha feito, ele disse assim: Senhor Jesus, que não caiamos sob o jugo de nossas fraquezas, que possamos servir-te sem que as nossas imperfeições te desfigurem a mensagem, que tomemos as decisões corretas para nós e para os outros, os nossos irmãos em humanidade, que não pensemos apenas no ganho material, no excesso de conforto e de dinheiro, olvidando os nossos deveres para com aqueles que sofrem. Cumpra-se em nós a tua vontade, mas ampare-nos ainda, Senhor, para que saibamos qual ela seja. Interessante aqui nesta oração, ele diz assim: Senhor, que se cumpra em nós a tua vontade, mas ampara-nos para que nós saibamos qual ela seja. Não é? Porque às vezes nós não sabemos detectar bem, ou receber bem, ou de perceber bem qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade do Senhor a nosso respeito. Por quê? Porque na nossa cabeça, a vontade do Senhor tem que atender à nossa vontade. E não a nossa vontade, atender à vontade do Senhor. Então, como na nossa cabeça a vontade do Senhor deve atender à nossa vontade, quando o Senhor fala qual é a sua vontade, nós nos sentimos contrariados. E não consideramos, não levamos em conta, não era isso que eu queria, não é disso que eu preciso, não é isso que eu quero, eu queria outra coisa. Mas a vontade do Senhor, qual a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor, né? Em seguida, continuando a orar, ele fala sobre a ambição. Ele fala assim: ensinaste-nos, mestre, a pedir apenas o pão de cada dia. Qual será o motivo do nosso excesso de ambição? O que iremos fazer com tanta coisa que nos pesa na alma? Olha a pergunta. Ensinaste-nos, mestre, a pedir apenas o pão de cada dia. Qual será o motivo do nosso excesso de ambição? E a ambição é uma coisa terrível, né? É por conta da ambição que a humanidade ainda está nessa condição de luta, de desavença, de conflito, de interesses, né? de guerra e de poder político. O que iremos fazer com tanta coisa que nos pesa na alma? Realmente, né? É uma pergunta: o que é que nós vamos fazer com tanta coisa que pode nos pesar na alma, não é? Nós às vezes não pensamos nisso, nós não pensamos que o nosso tempo aqui na Terra, por mais longo, ele é muito curto, é um relâmpago, não é? Por mais longo, ele é muito curto. Uma pessoa que possa viver 80, 90, 100 anos, ou até mais, como alguns vão até mais, 110, 120, não é? Mas é uma existência curta. É uma existência curta. O que nós vamos fazer com tanta coisa que nos pesa na alma? Depois ele fala aqui, quem erra, ele fala sobre a pessoa que erra, ele diz assim: quem erra por amor que não é paixão, imediatamente obtém oportunidade de reparar o mal. Agora, quem cai pela inteligência, leva um tempo muito longo para se colocar de pé. É muito profunda esse ensinamento, muito profundo. Quem erra por amor, erra pelo coração, né? Quem cai pelo coração, ele diz aqui, imediatamente obtém oportunidade de reparar o erro. Mas quem erra pela inteligência, demora, porque quem erra pela inteligência não admite que errou, é muito difícil. É muito difícil admitir que errou. Quem erra por
por inteligência ou por excesso de inteligência, não admite que errou. E se não admite que errou, ele não começa a reparar o erro. Muito pelo contrário, ele persiste, né? Muitas vezes ele vai complicando cada vez mais a sua situação, não é? São aqueles espíritos que se consideram altamente dotados de inteligência e vão sempre naquele caminho. Agora, quem tem humildade e erra através do coração, às vezes por excesso, né? Excesso de zelo, excesso de carinho, excesso de afeto, excesso de proteção, muitos erram, né? Principalmente assim, junto aos filhos, junto aos familiares, muitos erram por excesso de proteção, não é? Esses erram pelo coração muitas vezes. Então eles vão ter oportunidade, eles vão perceber o erro e vão querer reparar o erro logo. Mas quem erra pela inteligência, não. O orgulho não deixa, não é? Olha aqui, mais tempo, é um desdobramento. Ele diz assim, quem se equivoca por excesso de inteligência leva mais tempo para admitir o erro do que para repará-lo. Isso aqui é forte, né? Quem se equivoca por excesso de inteligência leva mais tempo para admitir o erro. Às vezes leva 1 século, 2 séculos para admitir que errou. Leva mais tempo para admitir que errou do que propriamente para consertar o erro. Não é? Às vezes o erro pode ser consertado, porque desde que a pessoa reconhece o erro, ela já começa a reparar o erro, desde que ela admite, não é? Não, realmente eu me equivoquei, eu me enganei. Então ali ela já começa, né? Mas a pessoa, não, eu estou certo, a razão está do meu lado, está comigo. Não, a verdade, isso é a verdade, eu sou dono da verdade. Aí fica difícil, fica muito difícil. Em seguida, aqui, ele fala sobre a obra dos espíritos, não é? Um outro tema. São vários textos, todos eles com títulos, ele falando sobre a obra dos espíritos. Sei que nada fiz e que nada faço. Tudo nos livros que temos recebido é obra dos bons espíritos. Na mediunidade, o que é meu é a vivência imperfeita dos ensinos que passam pelas minhas mãos. O que é meu é a vivência imperfeita dos ensinos que passam pelas minhas mãos. Então ele dizia, não, eu devo tudo aos bons espíritos, não é? Ele dizia assim, eu sou um animal. Ele falava, eu sou um animal puxando uma carroça que está transportando documentos importantes. É o que ele dizia. Eu sou apenas um animal em serviço. Estou puxando uma carroça que está transportando documentos importantes. Esses documentos importantes eram os livros, né? As palavras dos amigos espirituais. E ele falava, eu sou animal em serviço. Aí uma vez ele falou assim, eu não posso largar o serviço, eu não posso largar a carroça, porque os meus donos me tratam muito bem. Eles me dão alfafa, eles me dão água, eles me tratam muito bem. Agora, se eu largar a carroça, eu vou para o pasto me juntar aos outros animais, dando coice uns aos outros, escuiceando uns aos outros. Era o que ele falava, né? O Chico era muito espirituoso, muito alegre, né? Ele falava, não, eu não vou largar o serviço, eu não posso largar a carroça, porque os meus donos me tratam muito bem, eu não passo fome. Eles me dão alfafa, eles me dão água pura,
Se eu largar a carroça, eu vou para o pasto. Vou dar coice, igual os outros animais. Viver dando coice uns nos outros. Era o que ele dizia, né? Aqui, ó, nem mais nem menos. Sinto-me na condição do leito de um rio. Na condição de médium, é assim que me sinto. Nem mais nem menos. O que é o leito do rio? O leito do rio é por onde a água da fonte escoa. Né? Então o Chico falava, não, na condição de... Eu sou um leito de um rio. A água vem da fonte. A fonte, eu sou apenas o leito do rio. Eu não sou o rio. Não é? Eu não sou o rio, eu não sou a fonte. Eu sou apenas o leito. Então ele diz assim, na condição de médium, é assim que me sinto. Nem mais, nem menos. Aí, logo em seguida, ele fala sobre médiuns doentes. Médiuns doentes. Ele fala assim, Emmanuel me diz que a maioria dos médiuns chegam doentes no plano espiritual. Tem tantos dramas na cabeça e tantas aflições na alma que permanecem ensimesmados, completamente apáticos, sem a mínima vontade até de conversar. Realmente, né? Muitos de nós, médiuns, às vezes chegamos numa situação difícil no mundo espiritual, porque o Chico uma vez nos disse assim, olha, eu não vou dizer o nome, claro, ele me falou assim, olha, o espírito fulano de tal, esse espírito fulano de tal, quando encarnado, ele escreveu muitos livros, ele deixou muitos livros escritos, ele fez muitas palestras. Aí o Chico disse assim, o espírito de fulano de tal, ele desencarnou e deixou tantos problemas pendentes na Terra que agora ele tem dificuldade de se comunicar. Agora ele tem dificuldade de se colocar em contato, até mesmo com os familiares através da mediunidade. Eu me recordo disto. Ele falando a respeito de um grande escritor encarnado, ele deixou muitos problemas na Terra. E quando é assim, fica difícil para o espírito continuar escrevendo, né? Agora ele fala sobre apego. Vejamos o que ele fala sobre apego. Muitos dos espíritos que vejo não querem se distanciar da Terra. Não querem ou não conseguem. É como se o remorso pelos erros cometidos não os permitisse subir, à semelhança dos balões que, ansiando pela altura, ficassem amarrados ao chão. É triste vê-los peregrinando sem rumo. Muitos deles vêm aqui no centro, vêm aqui ao centro, entram, assistem à reunião, balançam a cabeça, depois saem. Poucos se mostram aptos à assistência que os amigos espirituais lhes desejam prestar. Então está aí a nossa indicação de leitura, orações de Chico Xavier. Muita paz, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.